Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele derrame sua graça em seu coração e a presença do Senhor Jesus esteja aí com você nesse momento. Aqui estamos reunidos em igreja, já estivemos orando, buscando o Senhor para que Ele nos ensine a sua palavra. Então convido você a nos acompanhar, pegar a sua Bíblia, fazer sua oração. E juntos vamos deixar o Senhor falar conosco, porque Ele tem as palavras de vida eterna, não é verdade? Então hoje nós vamos estar falando, Deus tocou em meu coração sobre esse assunto. Os filhos de Abraão, seguindo os passos do pai da fé. Vou repetir. Os filhos de Abraão, seguindo os passos do pai da fé. Vamos estar abrindo em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. E vamos estar aí lendo versículos 6 e 7. Ele diz assim: Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então Abraão é conhecido como pai da fé. E aqui a Bíblia fala que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Então, aquele que aceita pela fé Cristo e são da fé são filhos de Abraão, ele sendo o pai da fé. Nós vamos estar vendo hoje, então, um exemplo em específico do nosso pai Abraão, nosso pai da fé. E que com segurança posso dizer que Deus espera que façamos a mesma coisa, se quisermos considerar a nossa salvação. Então nós vamos estar abrindo lá em Gênesis. Capítulo 10. Gênesis capítulo 10. E vamos ler o versículo 10. Gênesis 10, versículo 10. Diz assim: E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Aqui antes ele falou de um homem chamado Nimrod, no versículo 9, que foi um poderoso caçador diante do Senhor. E diz que ele principiou o reino de Babel na terra de Sinar. No capítulo 11 vai contar essa história, que eles se reuniram para construir agora, depois do dilúvio, vamos construir uma torre, porque se vier um dilúvio, não nos atingir mais, vamos chegar até o céu. Deus não se agradou disso. E diz o seguinte, no capítulo 11, no versículo 7, diz assim: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda com um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, o nome de Babel, ele se deu àquela cidade, porque o Senhor confundiu a língua daquele povo, e ficou uma bagunça. Ninguém não entendia. Surgiu várias línguas, então o povo se espalhou. O povo teve que começar a se juntar com quem eles entendiam a língua e começou a se espalhar em grupo. Se tornou ali uma confusão. Então, por estar essa confusão de línguas, onde ninguém entendia ninguém, essa confusão, Deus falou, por isso se chama Babel. Babel significa confusão. Mas perceba que Babel, o que isso tem a ver? Ela foi edificada, como diz no versículo 10 do capítulo 10, na terra de Sinar. E o que isso tem a ver conosco? Vamos lá, vamos chegar ao ponto. Se a gente abre em Daniel, capítulo 1,
Vamos lá para Daniel capítulo 1. Não, desculpa, volta rapidinho, desculpa. Nós vamos Daniel, mas primeiro vamos aqui capítulo 11 ainda de Gênesis e ler o versículo 28. 11 de Gênesis 28. Ele diz o seguinte: E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então aqui, Arã, aqui está falando já da família de Abraão, né? Abraão, aí tinha Ló, seu sobrinho, então. Diz que eles estavam, na terra do nascimento deles era Ur dos Caldeus. Aqui embaixo vai falar: E tomaram Abrão e Naó mulheres para si. E no versículo 31, E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir para a terra de Canaã. Então está vendo, eles habitavam em Ur dos Caldeus, que era a terra de Siná, onde lá no passado, né, estava tentando se edificar a cidade que foi chamada de Babel, porque Deus causou ali uma confusão. Então Abraão, sendo gentil, habitava ali com sua família. Porém, vamos abrir agora sim Daniel 1. Daniel 1. Mais na frente, nessa terra, surgiu uma cidade. Ó, se a gente ler aqui a partir do versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná. Lembre-se que lá Babel foi edificada na terra de Siná. Para a casa de seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel, da linguagem real, e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, e etc. Aí ele fala assim: entendidos, né, no conhecimento, e que estivessem habilidade para assistirem no palácio do rei. Aí falou: e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Então lembra, faz toda, agora podemos juntar o da corrente. Lá onde foi edificado Babel, era na terra de Siná, e também era chamada a terra de Ur dos Caldeus. Aqui diz que já no Império Babilônico, de Babilônia, era na terra de Siná, e lá a língua era a língua dos caldeus. Eram os caldeus que vinham lá, e Daniel, quando foi levado como cativo, ele teve que aprender a língua deles, os babilônicos, que eram os caldeus. Então, Babilônia, ela é chamada assim porque ela pegou o nome lá daquela época, que vem de Babel. Babel lá foi onde, quando foi erigida, Deus confundiu, lugar de confusão. E agora surgiu, derivado desse nome, a cidade chamada Babilônia, na terra de Siná. Onde sabemos que ensinava-se a adoração a deuses estranhos, deuses pagãos, a adoração de imagem. Tanto é que a gente conhece a história dos amigos de Daniel diante da imagem e o rei ordenando que todo mundo adorasse a imagem, se não adorasse era lançado na fornalha de fogo. Então ele adorava imagens de esculturas, adoravam deuses pagãos, trindade, e entre outras, não guardavam sábado, como o povo de Deus guardava. Então essa era a confusão chamada Babilônia, que derivou de lá de Babel. Agora, o que Deus pediu para Abraão fazer, nosso pai da fé? Estando ele nessa terra de confusão babilônica, vamos lá para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 1.
Gênesis 12, versículo 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus falou aqui para Abraão: sai da tua terra. De onde? Da terra de Siná, onde se principiou Babel, que lá na frente fundou-se o Império Babilônia. Então Deus falando ele sair daquela bagunça. Ali era um lugar de adoração de deuses estranhos, pagãos. E Deus falou o seguinte: olha, Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, pode deixar eles para trás, e vamos para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu? No versículo 4 é dito: assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então Abraão obedeceu. Deus falou: Abrão, sai da tua terra, essa terra de confusão, sai do meio da tua parentela, que é a parentela de Abraão, o povo viver lá, naturalmente praticavam essas coisas, adoração a ídolos, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu e saiu. Agora, nisso aqui, hoje esse é o ponto, devemos obedecer a Deus. Nisso aqui devemos seguir os passos do nosso pai Abraão. Como assim? Deus mandou Abraão sair do local de confusão, o local babilônico, a terra de Siná, onde se adorava deuses estranhos, imagens, e não se obedecia os mandamentos de Deus. Deus falou: sai desse meio, deixa a tua parentela, porque eles não cumprem, e você vai para onde eu mandar. E como nós seguimos os passos do nosso Deus, do nosso pai Abraão? É simples. Ao chegar o tempo do fim, é o tempo que estamos vivendo, nós abrimos em Apocalipse 18. Apocalipse 18. Deus também nos chama a sair da terra de Siná. Agora, na terra de Siná espiritualmente. No capítulo 18, no versículo 1, está escrito: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Agora ele diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então Deus agora envia um anjo aqui no tempo do fim e fala: olha, o anjo clama com grande voz: caiu, caiu Babilônia, é morada de demônios, covil de todo espírito imundo. E ele diz: sai dela, povo meu. Lembre-se, aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Abraão, quando ouviu Deus falar: sai dessa terra aí de Siná, onde é o princípio de Babilônia, Babel, confusão, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não pensou duas vezes. Perguntou quem queria ir, seu sobrinho Ló veio e confiou em Deus e partiu. Esse é o exemplo do nosso pai da fé. Se nós somos filhos de Abraão, nós vamos seguir os mesmos passos. Vamos ouvir Deus chamando nós a sair de Babilônia. Agora aqui é o ponto, antes de encerrarmos. O que é Babilônia hoje? Na época de Abraão, foi o local lá onde iniciou-se o reino de Babel. Na época de Daniel era um império, era o império de Babilônia. E em nosso tempo? Aqui, em Apocalipse 17, Babilônia é apresentada como uma mulher prostituta. Em Apocalipse 17, versículo 1,
e 2 diz o seguinte: veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas, com a qual se fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. No versículo 5 ele é dito que ela é Babilônia, olha só, e na sua testa estava escrito o nome: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então existe algo hoje no nosso tempo, que Deus diz que é uma mulher prostituta e que se chama Babilônia. É dessa que ele está falando: sai dela, povo meu. Assim como o pai Abraão da fé saiu na época dele, Babilônia, nós estamos chamando a sair de uma Babilônia que existe hoje. E é uma prostituta que está embebedando com o vinho todas as nações, o seu vinho prostituído. Ora, se vocês abrirem em Efésios capítulo 5, 25, ou em 2 Coríntios 11, 2, vocês vão perceber que a Bíblia ela faz o comparativo de mulher com igreja. Fala: maridos, amem vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Então, mulher na profecia simboliza igreja. Então, aqui, essa grande prostituta, trata-se de uma igreja. Uma igreja, mas ela é prostituta, ou seja, o que ela ensina está totalmente reprovado pela palavra de Deus. Mas ela mesmo assim embebeda aqui os reis da terra, as multidões, nesse engano. E as características que ele nos dá aqui, do versículo 4 ao 6, é que é uma igreja que a sua liderança tem na veste o vermelho, que é o escarlata, ou o roxinho claro, que é o púrpura. Igreja riquíssima porque ela é adornada com ouro e pedras preciosas. Levanta-se um cálice de ouro. É conhecido como mãe. E que já matou, o versículo 6 diz, já matou milhares de crentes, porque diz que ela está embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Tem uma igreja que na história dela está registrada a morte de milhares de crentes. Em Isaías 21:9 fala que Babilônia é uma igreja cheia de imagens de escultura, assim como Babilônia desde o princípio ensinou os seus servos a adorarem imagens de escultura. Ora, não resta dúvidas. A igreja que tem essas características hoje, no nosso tempo, é a igreja católica, apostólica, romana. A grande Babilônia do Apocalipse. Por quê? Ela ensina as pessoas a adorar imagens de escultura, como Babilônia desde o princípio foi. E a lei de Deus, em Êxodo 20, o segundo mandamento, a partir do versículo 4, diz para não se prostrar nem adorar a imagem de escultura. Babilônia, desde o princípio, as nações pagãs, império, ensinava-se que devia se adorar uma trindade. Mas a Bíblia, no mandamento de Deus, diz que Deus é um só. 1 Coríntios 8,6, para nós há um só Deus, o Pai. Deus não é uma trindade, Deus é um só, é o Pai. Mas Babilônia ensina que Deus é uma trindade, ensina a doutrina da Santíssima Trindade. E não é coincidência que a principal doutrina da Igreja Católica, eles mesmos falam, é a doutrina da Trindade. E outro ponto para a gente avançar, a Bíblia diz no 4º mandamento que o dia do Senhor, o dia de guarda, é o sábado, Êxodo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o 7º dia do Senhor teu Deus, nele não. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Mas a Igreja Católica ensina que não, que isso aí não precisa, que a Igreja tem autoridade, que agora tem que guardar o domingo como dia sagrado. Sempre como os pagãos faziam, a Igreja Católica hoje o faz, mas mascara de uma forma de cristianismo. Mas um cristianismo que é mentiroso, por isso Deus fala que é prostituído, ela prostitui as nações. E não se engane, qualquer igreja, fora a principal, a mãe, que é a católica, qualquer igreja evangélica, seja o que for, se crê numa trindade, ao invés de crer em um só Deus o Pai, se adora mais escultura, e se não guarda o sábado, é Babilônia também, está tudo no mesmo saco. Porque ele fala, caiu 2 vezes. Qualquer igreja que está pisando na lei de Deus em qualquer mandamento é chamada de Babilônia no livro de Apocalipse. Babilônia significa confusão. Lembra-se que esse nome se deu por causa da confusão? Então é uma confusão. Porque vamos lá. Muitas pessoas falam. Vamos lá a questão da doutrina da Trindade. Não, porque é um só Deus. Fala, mas você pergunta, mas é só um mesmo? É.
E quem é ele? Ah, ele é o Pai, ele é o Filho e é o Espírito Santo. Ah, então não é um, são três. Não, é porque os três são um. Ah, então é só um. Não, mas são três, é porque é um, mas eles são três. Irmão, isso é uma confusão que nem ele sabe explicar. Não tem lógica, filosofia pura. Confusão é essa? Se são três, são três. Se é um, é um. É simples. A Bíblia sempre falou, há um só Deus e Ele é o Pai. A Bíblia nunca falou, pode ler, não existe trindade na Bíblia. Jesus não é Deus e muito menos Espírito Santo. Jesus é Filho de Deus. O único Deus é o Pai. Mas a confusão de Babilônia já está colocando na cabeça das pessoas, não só a principal, que é a católica, mas muitas igrejas evangélicas, que Deus é uma trindade. Confusão. Por isso é Babilônia. Ela quer ensinar as pessoas que mesmo não tendo apoio bíblico, não se deve guardar o sábado, apesar de a Bíblia afirmar isso diversas vezes, que o dia do Senhor é o sábado. Mas a igreja quer dizer que não, por autoridade e consideração à ressurreição de Cristo, é o domingo. Mas onde é que está isso na Bíblia? Não tem. Então, confusão, porque sem Bíblia, eles fazem as pessoas acreditar que pode se pisar nos mandamentos de Deus. Confusão. Sem falar de outras coisas que eu não vou entrar no mérito. Essa semana eu estava mexendo no celular, direto aparecendo agora, inventando dança nas igrejas, e dizendo que é a revolução do novo tempo. Isso é uma blasfêmia, em nome de Deus. Blasfêmia. Onde se viu, a igreja é um lugar de vir com respeito à adoração ao nosso Deus verdadeiro, adorar. A Bíblia fala, o Senhor se levantou, case diante dele toda a terra. Quando entrares na casa de Deus, sejam poucas as tuas palavras. A Bíblia mostra, por meio da parábola de Cristo, o publicano e o fariseu. O publicano chegou, disse que não tinha nem coragem de levantar a cabeça. Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. E esse foi o que foi aceito. Aí hoje diz que a revolução do cristianismo no meio das igrejas evangélicas é porque apareceu alguém aí, sei lá o nome, agora colocando dança no meio das músicas de Deus. E acha que Deus está aceitando isso? Faz jus ao nome, meus queridos. Confusão. Babilônia significa confusão. Confusão religiosa. E aí, devemos seguir os passos de Abraão, que ouviu a voz de Deus quando falou, Abraão, sai do meio da tua terra. Ah, mas eu vou sair, minha família não quer sair. Deus também falou, sai do meio da tua parentela. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E hoje Deus está falando para os cristãos verdadeiros, os verdadeiros filhos de Abraão, que estão espalhados em diversas igrejas que existem hoje, mas as igrejas são caídas, porque não creem nos mandamentos. Ele está falando, sai do meio de Babilônia, para não ser cúmplice dos seus pecados e não participar de suas pragas. E devemos seguir assim os passos do nosso pai Abraão. E vamos sair, vamos para onde? Aqui está a resposta. Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está o local onde Deus quer que a gente vá para se refugiar longe de Babilônia. 14:12 diz, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É aqui que Deus quer você. No seu povo que guarda os mandamentos, eles creem em um só Deus, numa trindade. Aqui não tem. Eles não adoram nem têm imagem de escultura. Eles não desprezam o sábado, como diz o guarda, eles guardam o sábado. Porque eles guardam todos os mandamentos de Deus e têm a fé do Senhor Jesus. Aqui Deus está te chamando para que você tenha a salvação e a coroa da vida quando chegar o tempo. Mas eu vou logo dizendo, Deus não vai chamar para sempre. Estamos no tempo do fim. O tempo dessa terra está contado. E Deus está chamando cada um dos seus filhos a saírem de Babilônia, essas igrejas caídas que estão indo contra os 10 mandamentos de Deus. Se você quer salvar a tua alma, sai de lá. Ah, mas meus amigos, minha família não quer ir.
sai você. Abraão saiu, a parentela dele ficou, ele saiu. Se a família vier, amém, mas se não quiser vir, sai de lá para o bem da tua alma. E se une ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé do Senhor Jesus. E assim você será um verdadeiro filho de Abraão pela fé. Amém? Então, Deus está convidando, está chamando. E eu faço uma pergunta, né? Quem gostaria então de ouvir a voz do Senhor e sair de Babilônia? Qualquer igreja que não crê na guarda dos 10 mandamentos de Deus e se unir ao povo que crê em seus mandamentos pela fé do Senhor Jesus. Eu quero fazer isso. E eu espero que essa também seja a sua decisão, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Com isso nós vamos orar e vamos agradecer a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, Teu nome seja louvado e engrandecido. Agradecemos por ter enviado essa mensagem em tempo de nos arrependermos, em tempo de sairmos de Babilônia, em tempo de se unir ao Teu povo verdadeiro antes que Cristo volte. Que o Senhor nos dê coragem e fé para deixarmos qualquer igreja, a principal, que é a católica, e suas filhas que defendem a crença na Trindade, ou guarda de domingo, ou rejeição do sábado. Que o Senhor nos ajude a sair de toda essa confusão religiosa e se unir ao Teu povo que guarda os Teus mandamentos. Nos dê essa força e nos leve até o fim dessa caminhada. E que possamos, pela Tua graça, receber a coroa da vida do Senhor Jesus. Que o Senhor toque o coração das pessoas para que elas decidam sair de Babilônia. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você que nos assiste, nós vamos ficando por aqui. Espero que Deus tenha falado do seu coração. Você pondere com relevância, né, a mensagem que Deus nos entregou hoje. Ele quer nos salvar, tá bom? Que nós possamos tomar a decisão sábia para a honra e glória de Deus. Até uma próxima, se Deus assim o quiser.